Não, então já prepararam algum material de uma parte das disciplinas já. Mas estão vendo o restante. O teu de empreendedorismo, né? A tua? Já está pronto o material. Aí ela solicitou para inserir no sistema. Mais outros três ainda? Não, então já prepararam algum material de uma parte das disciplinas já. Deixa eu ver uma coisa. Mas estão vendo o restante. O teu de empreendedorismo, né? A tua? Já está pronto o material. Aí ela solicitou para inserir no sistema. Como é? Vai ser o quê? Vai ser retroativo. É aquilo ali que eu quero. É aquilo ali que eu quero pro laboratório. Eu vou mostrar aquela foto. Eu vou mostrar aquela foto e dizer, eu quero desse jeito. Vamos ver como é que tá saindo. Como é que tá saindo? Foi. Como é que tá saindo? Foi. Como é que tá saindo? Eita, que pode estar alto. Foi. Como é que tá saindo? Eita, que pode estar alto. Foi. Pronto. Esse aqui, né? Vixe. Eu não sei como é que vai sair lá. Será que lá vai sair? Não. Ah, é, tá aí. É só pro professor. Será que tá saindo lá direito? Logo aqui. Já tá com vídeo? Já tá com vídeo? Já tá funcionando aquele lado, né? Verificar aqui, aí eu já faço isso. Olha, ó, o jeito que sai. Tá vendo? Parece essa tela aqui, né? Essa daí. Tá dizendo? Porque ele fica a tela estendida. Eu não sei como é que desabilita não essa opção. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Exibir configurações. Peraí.
Um delay, ó. Desse jeito. Não. Não? Vai ter que ser daquele jeito mesmo. Por quê? Porque é o que fica maior. Tá aqui. Ó. Tá aqui. Pronto, agora apareceu. Aqui eu consigo ajustar como é que vai ficar. Eu consigo ajustar o que vai aparecer lá. Esse bicho é foda. Então eu faço isso. Não entendi. Entendi. Tá aí. Vai dar certo. Pronto. Começar, né? Boa noite. Boa noite. Nós vamos dar início agora às apresentações aqui das regras aí do PI, certo? Como eu enviei para vocês, eu coloquei lá nos fóruns de todos os cursos, essa apresentação de hoje, ela está sendo transmitida pela internet, então tem alguns colegas que estão assistindo de casa, certo? Eu estava fazendo só alguns ajustes aqui da resolução para que eles consigam enxergar a apresentação em tela cheia, certo? Então, nós vamos iniciar, e nessa apresentação de hoje, vai ser uma apresentação rápida e bem objetiva. Nessa apresentação de hoje nós vamos esclarecer algumas regras do PI, apresentar como é que funciona o PI, algumas novidades que nós vamos ter, algumas mudanças e algumas mudanças que vamos ter também nas regras de apresentação, né? Então, junto com a equipe do NDE, equipe de professores do NDE, que é o professor Tiago, o professor Silvio, o professor Wellington, Sandro e eu, nós nos reunimos e discutimos uma melhor alternativa para essas apresentações desses PIs e para o desenvolvimento também dos PIs, certo? Então, esse semestre, no semestre passado, o PI estava sob acompanhamento do professor Emerson, só que ele não é professor da TI, né? Ele estava nos auxiliando, e esse semestre nós vamos ter o acompanhamento de um membro do NDE, que vai ser o professor Tiago.
certo? Então o professor Thiago Christian, ele vai acompanhar aí o trabalho de todos os professores na orientação dos PIs e também na orientação dos TCCs, ok? Então, nós fizemos algumas alterações, nós demos uma atualizada no material, no manual do PI, que vocês podem ter acesso. Depois eu vou atualizar uma postagem lá no fórum, colocando o material, o manual do PI, para que vocês possam ter acesso, possam ler e entender direitinho o que é, porque tem muita gente com dúvidas sobre o PI, certo? E uma das novidades vai ser com relação à quantidade de orientandos que cada professor vai poder pegar. Nós vamos ter professores com no máximo 20 alunos de PI, certo? Não vamos ter professores com uma quantidade maior do que essa. É o mínimo 15 alunos e no máximo estourando 20. Eu recomendo que cada professor pegue 15, certo? Nós temos uma quantidade de professores grande aqui na casa. Grande em relação à quantidade de alunos, temos 10 professores, 11 professores dos cursos de TI especificamente, e temos mais 4 professores convidados, né, que estão sempre ajudando nos cursos de TI, e esses 4 professores também vão nos ajudar nessas orientações. Então, dependendo da área de cada PI, nós vamos ter um professor que ele vai ter a possibilidade de orientar vocês. O que aconteceu? No semestre passado tivemos alguns professores que ficaram com muitos alunos de PI, e aí muitos alunos acabavam se perdendo no meio do tempo e do espaço e não conseguiam concluir, tá certo? O professor se esforça para fazer um acompanhamento, só que acaba não ficando tão bom para o professor. Porque quando chega no final do semestre, chega aquela quantidade de alunos, chega 50 alunos de uma vez. Professor, e agora? Então, quando chega todo mundo de uma vez no final do semestre, o professor ele não tem condições de acompanhar todo mundo. Então nós temos algumas regras de PI, e esse semestre essas regras elas vão ser levadas em consideração, certo? Então nós temos uma quantidade de encontros mínima, e essa quantidade de encontros ela vai ser obedecida, certo? Então o professor Thiago, ele preparou alguns slides, e esses slides vão esclarecer essas orientações aí do PI, e aí ele vai falar um pouquinho para vocês, certo? Apresentar os professores, apresentar algumas regras, os manuais, e aí logo em seguida eu venho novamente para a gente finalizar o encontro, certo? Nós tivemos uma mudança, antes de iniciar, tivemos uma mudança na grade das disciplinas, alguns de vocês devem ter percebido, que é dos cursos de graduação, bacharelado, e dos cursos de graduação tecnológica, certo? O curso de graduação tecnológica ele continua com o PI do jeito que era. Nós temos os 5 PIs do jeito que era. No curso de graduação tecnológica, o PI, que era uma disciplina de 100 horas, ela foi dividida, ela foi quebrada, certo? Então como é que vai funcionar? Essa disciplina de 100 horas, ela foi quebrada em um estudo de caso e um PI, só que um PI mais light. Ele tem uma característica bem mais light do que o outro, porque o anterior do curso de Sistema de Informações, ele tem uma carga horária de 100 horas efetivas, então ele tem um critério muito maior. Então essas duas disciplinas são, primeiro, é o PI, que é o estudo, temas tecnológicos em raciocínio lógico, temas tecnológicos em empreendedorismo, tem o tema tecnológico, e o outro tem o estudo de caso. Então o PI agora vai ter 40 horas, certo? 40 horas, e o estudo de caso vai ter 60 horas. E esse estudo de caso, ele vai ser no formato de uma disciplina online. Ele vai ser no formato de uma disciplina online. Então ele vai ter um material para você estudar tudo online, certo? Então dessa forma, o que é que vai acontecer? Vai facilitar para todos os alunos. Por quê? Primeiro você vai ter uma disciplina que vai ser um estudo de caso, você vai analisar e discutir um determinado tema, uma determinada situação, que é no assunto lá do PI, certo? E aí, todo esse trabalho de acompanhamento do professor vai ser online, então facilita mais esse acompanhamento. E vai ter também o PI, que é os temas tecnológicos em raciocínio lógico, temas tecnológicos em empreendedorismo, em desenvolvimento mobile, e ele vai. E esse PI ele vai ter apenas 40 horas. Então o que acontecia? O aluno ele reprovava o PI, já reprovava logo 100 horas, certo? Então o PI ele tinha um peso muito grande. Agora o PI ele vai ter um peso menor, vai ter só 40 horas. Acaba reprovou o PI, não vai ser uma carga horária tão grande, né? E aí alguns alunos que têm bolsa, se reprovar acima de 75%, 2 vezes já perdeu a bolsa.
Então com as 40 horas já fica mais fácil, digamos assim. Não quer dizer que também que você tem que se acomodar, certo? O critério, ele vai existir, não é porque a carga horária seja menor que também vai ser de graça, né? Ele vai ter um certo rigor, vai ter que ser desenvolvido e produzido um trabalho de qualidade da mesma forma que o anterior. Então, para os cursos de SI, o PI ele continua com o mesmo formato. Para os cursos de graduação tecnológica, o PI foi quebrado em duas disciplinas, PI e estudo de caso. Ok? Então, o professor Tiago que vai acompanhar vocês. Não, os cursos de sistema de informação, o curso de bacharelado, ele vai ser o PI. Não, o curso de bacharelado, ele é o PI, ele não mudou nada. Os cursos de graduação tecnológica é que o PI foi quebrado em duas. Um PI e o estudo de caso. Falei o contrário? Foi? Graduação tecnológica foi que mudou. Como? Você já concluiu? Vai mudar automaticamente. Muda de forma automática. Então, só repetindo mais uma vez, né? O curso de Sistema de Informação, ele continuou com o PI normal, como era antigamente, certo? O curso de Gestão de Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores, o PI foi dividido em duas disciplinas. Temas tecnológicos, que é o PI, a mesma coisa, o PI, e o estudo de casos. Temas tecnológicos, 40 horas, e o estudo de casos, 60 horas. Somando as duas, dá a mesma carga horária que seria o PI no formato antigo. Certo? Então o sistema de informação permanece como estava e os 3 cursos de graduação tecnológica sofreram alteração. Não tem temas tecnológicos em alguma coisa? Não? Nem o estudo de caso? Não? Mas deve ter um estudo de caso lá que é no sábado, alguma coisa assim. Verifica como sabe. É porque eu acho que de uns 3 dias atrás ainda não tinha o conteúdo, certo? O estudo de caso ele ainda não estava com conteúdo, não estava com o link do curso online. Eles ainda estavam adaptando as disciplinas. E aí, acho que foi antes de ontem, a coordenadora geral solicitou para que fosse feita a alteração, a atualização da disciplina para o conteúdo aparecer e aparecer o link, que não estava aparecendo. Tu estava matriculado? Estava. Foi nada. Quem estava matriculado com PI teve o orientador, você assinou o termo, o orientador assinou o termo também aceitando, ele entregou, o orientador foi pago e você não desenvolveu o trabalho. Então ele lançou o seu conceito combinado. Aí eu vou fazer novamente. Ok? Então, professor Tiago, no final, quando eu concluir essa apresentação, aí eu esclareço mais dúvidas que possam aparecer. Vai lá. Bem, boa noite pessoal, quem me conhece, meu nome é Thiago, certo? Thiago Cristian. Estou com algumas disciplinas aqui na parte de TI, eu estou somente no laboratório de banco de dados. Eu estou com o pessoal de engenharia com algoritmos. E com vocês também na TI eu estou com outra cadeira, mas é online. Presencial eu estou com laboratório de banco de dados e online eu estou com carreira em DS. Bem, falando sobre os PIs. Como o professor disse, o professor Gadelha falou, esse semestre os PIs eles sofreram algumas alterações.
E uma delas que a gente vai exigir bastante é que haja interdisciplinaridade. Porque o que é o PI? É um projeto interdisciplinar. Ou seja, você tem que relacionar duas cadeiras que você esteja fazendo e produzir um artigo em cima disso. Então, nesse semestre, vocês estão com... no módulo de humanidades, né, Daniel? Vocês estão com o módulo de humanidades, e a grande maioria, né? Algoritmos, cálculo, carreira e liderança, empreendedorismo, informática, sociedade e projetos interdisciplinares, que é o nosso PI. Um exemplo, que tem pessoas aqui que estão em semestres mais avançados, mas um exemplo de vocês que estão nos primeiros semestres. Vocês vão pegar duas cadeiras, vamos supor, o cálculo e o empreendedorismo. Um exemplo, ou o cálculo e algoritmo. E vocês vão fazer um artigo que relacione essas duas disciplinas. Por exemplo, você vai fazer um algoritmo que calcule alguma função, sei lá, exigida pela disciplina de cálculo. Um algoritmo que gera uma integral, por exemplo. Então, em cima disso, você vai fazer todo o seu artigo baseado nessa solução que você está propondo. E para isso, vocês vão entrar em contato com os professores, eles vão lhe orientar melhor em cima dos possíveis temas. Até aqui tudo bem? Então, continuando, o que é o PI? Como a gente tinha falado, né, o PI ele é justamente isso, é a junção de disciplinas, é um projeto interdisciplinar, certo? Nesse projeto interdisciplinar, ele é parte obrigatória, né, do currículo. Então, como o professor falou, o professor Gadelha, para alguns cursos teve essa acalmada, né, em questão de reprovação, você já correr risco de perder a bolsa. Porém, não pensem que é uma disciplina que vocês podem deixar de lado. Reprovação nessa disciplina pesa no currículo de vocês. Quem quiser, principalmente, galgar coisas no futuro, como carreira acadêmica, alguma coisa, é interessante que vocês tenham um currículo íntegro, né? Então, reprovar por causa de um artigo desse aí não é bom, não é bem aconselhado. E para quem tem como peso antigo ainda, isso daí você pode correr risco de perder as suas bolsas. Então isso daí é bem interessante, muito importante que você leve isso em consideração, certo? Vai ser passado também um link, o professor Gadelha vai passar para vocês aí com todas as regras do PI. Então a gente tem um manual, certo? Está bem redigido já para esse semestre com as devidas alterações. Então é interessante, eu aconselho fortemente que vocês baixem esse arquivo, deem uma lida nele, tirem todas as suas dúvidas com os professores, se possível antes de assinar o termino, certo? Então dê uma lida, dê uma olhada. O padrão desse semestre vai ser um padrão de artigo, certo? Vocês vão, cada professor orientador, ele vai ficar com um template desse artigo em mãos. Então, à medida que vocês forem assinando os termos com o professor, é interessante que você já peça para ele qual é o padrão do artigo que vai ser enviado. Para quem tiver curiosidade já de dar uma olhada, é só você acessar o site da SBC, certo? E vai ter o padrão, já tem lá os formatos para download. Então é mais ou menos algo nesse formato, certo? Então assim, a parte que eu acho bem interessante para vocês nesse momento é saber quem vão ser os professores que vão lhe auxiliar, certo? Pode passar aí. Então, os professores que a gente tem para essa etapa, a gente vai ter a professora Adriana, certo? Que está aqui. Temos também os professores Raimundo César, Roberto Ferreira Sena, temos o professor Germano Teles, temos o professor José Florencio. Então, para esses professores é interessante que vocês depois procurem eles, certo? Saber quais são as áreas de pesquisa deles e como que eles podem auxiliar nesses termos. Além deles, a gente tem o professor Adriano Patrick. O professor Patrick, ele está com os seguintes temas de pesquisa para essa etapa: engenharia de software, parte de banco de dados e a parte de projeto e análise de algoritmos, certo?
Então vocês podem buscar ele, ver como é que vocês vão fazer para adequar no projeto interdisciplinar. Então assim, não deixe somente na mão dos professores. É interessante que vocês levem esse questionamento. Professor, as minhas cadeiras são essas. Como é que eu posso fazer a interdisciplinaridade? Porque isso daí é passivo de reprovação, certo? Se você chegar com um artigo que não esteja relacionado com as suas disciplinas, é passivo de reprovação. Então, tenham isso em mente. Vocês levem sempre, antes de conversar com o orientador, se possível, já leve o quadro, certo? Das disciplinas que vocês estão matriculados e mostrem para eles, assim, ó, professor, minhas disciplinas são essas, eu sei que as áreas de pesquisa do senhor são essas, como é que eu posso fazer esse relacionamento? Então, novamente, o professor Patrick está com a parte de engenharia de software, banco de dados e projeto e análise de algoritmos. Além do professor Patrick, a gente tem a professora Karine. As áreas de pesquisa dela é engenharia de software, gestão de projetos, gestão de TI, informática e sociedade e IHC. Pode passar. A gente também tem o nosso professor Gadelha. As áreas de pesquisa dele é a parte de matemática e humanidades. Temos também o professor Félix, certo? João Félix. Eu estou colocando também com as fotos deles, tá certo? Os professores, porque fica interessante que muitas vezes você vê só o nome e não sabe quem é o professor, certo? Então, isso auxilia. Eu vou passar para o Daniel, ele pode encaminhar para vocês aí o e-mail com isso daqui também. Então, a parte de pesquisa do professor Félix são as lógicas matemáticas. E humanidades também. Né? E humanidades. Acrescentou. Temos o professor Rafael Maia, que está aqui. As áreas de pesquisa dele é segurança da informação, governança de TI, gestão de TI, redes de computadores, rede Windows, rede Linux e gerenciamento de serviços, certo? Temos também o professor Silvio. Professor Silvio, as áreas de pesquisa dele é a parte de infraestrutura e tecnologia. Temos com ele também a parte de redes de computadores e desenvolvimento e segurança de sistemas. Temos o professor Tiago, que é a parte de engenharia de software, banco de dados e algoritmos. Certo? Pode passar. Então assim, para esse semestre também vai ser cobrado muito questão dos números de encontros. Porque assim, no semestre passado eu tive que aconteceu muito comigo isso daí. O cara vem no fim do semestre, no fim do período já, não teve um encontro e vai querer apresentar. Então isso daí vai ser abominado, certo? Esse semestre. É interessante que você também cobre o seu professor os encontros. Vocês vão assinar, à medida que vocês forem fazer o termo, vocês vão ter que assinar um papelzinho que tem todo o calendário, certo? Dizendo quais são os deadlines, ou seja, quais são os prazos finais de cada reunião, certo? Então você pode perder até uma reunião. Acima disso você já está reprovado automaticamente. Caso você tenha algum problema e não vai poder ir, comparecer na reunião, tente avisar com antecedência do seu orientador, certo? Para que você não chegue a ser reprovado. Como é que a gente vai trabalhar? Em cima dos prazos finais, a gente vai fazer a cobrança com todos os orientadores e eles vão dar a relação de quem são os alunos que participaram, como se fosse uma ficha de frequência. Em cima dessa ficha de frequência vai ser passada para a coordenação. Acima de uma falta, automaticamente você já está reprovado. Então, assim, orientações válidas, além de orientação presencial, pode ser orientação por meio de Skype, meio de Gtalk, enfim. Essas orientações virtuais também são válidas. Então, isso daí você alinha com o seu orientador. Pode passar. Como eu tinha dito, né, só reforçando, o não comparecimento gera uma reprovação. E novamente, botando bem no peso no bolso. Vocês reprovados, vocês podem chegar a perder as bolsas. Então tenham muito cuidado com isso aí.
Então assim, como é que a gente vai fazer questão de entregas e apresentações nesse semestre? Essa daqui vai ser uma das grandes mudanças que a gente vai propor para essa etapa. Você vai ter, no fim do prazo, né, que apresentar o seu artigo. O seu artigo, ele vai ser avaliado pelo seu orientador. Se o seu orientador aprovar, você vai ter um prazo para fazer as correções, né, que ele propôs e enviar uma cópia. Pode passar. Essa cópia vai ser avaliada pela banca e a banca ela vai dar as seguintes atribuições. Se você tirar uma nota de 0 a 5, você vai estar automaticamente reprovado. Se você tirar uma nota entre 5 e 7, vai ser entendido que o seu artigo está com algumas brechas, então você vai ter que apresentar esse artigo para a banca. Se o seu artigo tirar acima de 7, você vai estar automaticamente aprovado. Então assim, essa vai ser uma das grandes mudanças. Alguma dúvida em relação a isso? Todo mundo conseguiu compreender, né? Ou seja, se você tirar a nota de 0, eu não vejo. Que não tem, no caso não tem ficado obrigatório de apresentação, né? A apresentação ela vai acontecer só se você ficar com nota entre 5 e 7. Se você ficar com nota acima de 7, você está aprovado direto. Não precisa defender. Abaixo de 5, né, abaixo de 5, 4,9, você está reprovado. Também não precisa defender. Certo? Então assim, busque pelo menos estar no padrão de ser apresentado, né? Então não tem nem choro nem vela. Vai ser 3 notas que você a tirar da média. Se a média de vocês for abaixo de 5, de 5 abaixo de 5, você já está automaticamente reprovado. Então prezem, certo? Por esse artigo. Vamos passar. Então assim, o que é que você deve fazer a partir de agora? A partir de agora você vai ter que ver quem são os professores que vão poder lhe orientar. Deem uma olhada no histórico dele, assim, principalmente do que é que ele está propondo para orientar nesse semestre. E corram, porque como foi dito, né, o prazo, o máximo de alunos por professor é de 20 alunos, certo? Vocês viram que na apresentação o nome do Ernesto não foi apresentado, porque no caso o Ernesto ele já cumpriu a cota dele de 20 alunos, certo? Então tem todos esses outros alunos que foram, todos esses professores que foram mostrados. Verifiquem com eles, entrem em contato quanto antes com eles, porque o prazo final já é dia 27, ou seja, vocês têm 2 semanas para pesquisar quem são os possíveis professores que vão lhe orientar e já assinar o termo. A partir depois do dia 27 vai ser apresentado o calendário e todos esses prazos vão ser fielmente cumpridos. Então assim, você vai assinar um termo, certo? O professor fica com a cópia desse termo e você vai ficar com uma outra cópia do termo. Agora também tem outra mudança, que você vai ter uma fichinha que vai ser dividida em 4 vias. Como é que vai ser essas fichas? A cada encontro você tem que obrigatoriamente assinar esse termo com o professor. Você fica com uma via e o professor fica com outra, certo? Para ter a ciência que de fato teve o encontro. Entendido, né? Essas vias vão ter que ser entregues e vai ser repassado para o coordenador, para ter ciência de fato que todos os encontros foram cumpridos. Então, atento novamente ao prazo. Então, beleza. Firmado o compromisso, você vai ter que ter ciência que são 4 encontros que você vai ter que ter durante todo esse semestre. No mínimo. No mínimo, né? No mínimo 4 encontros. Pode ser que tenha mais, mas o mínimo é esse. Então, assim, só apresentando o calendário, como é que vai ser? Até o dia 27 agora desse mês, você tem que firmar esse contratinho com o seu professor. Novamente, corram. O professor ele pode ter no mínimo 15 alunos e no máximo 20 alunos. Até o dia 13 de março, você vai ter que ter já o primeiro encontro com ele, certo? Segundo encontro, o prazo vai ser dia 4, quer dizer, dia 2 do 4. O terceiro encontro vai ser até o dia 30 do 4. O nosso quarto encontro vai ser até o dia 15 do 5. Ou seja, você pensa que é muito tempo, mas é pouquíssimo tempo para você conseguir fazer uma pesquisa
bem elaborado. Então, o quanto antes, corra, certo? Então, terminados os 4 prazos, vai ser passado o prazo final, né, para você fazer a entrega e decidir se você vai ser aprovado. Vai ficar naquele perfil, né, de 0 a 5, reprovado, de 5 a 7, você vai ter que apresentar, e de 7 para cima, você vai estar aprovado. As apresentações vão ser entre o dia 15/6 ao dia 27. Aquele pessoal que ficar no perfil entre 5 e 7 vão apresentar nesse intervalo de tempo. E no dia 2/7 vai ser a entrega final somente daqueles que apresentaram os termos. Aqueles outros que não precisaram apresentar, a entrega final já foi feita, certo? E já foi analisada pela banca. Porém, caso a banca creia que você tenha que fazer alguma alteração, isso daí vai ser de caso para caso. Aí você vai ter o prazo entre 8/6 e 2/7 para fazer essas correções. Então, alguma dúvida em relação ao que foi falado? Oi? Isso aí a gente conversa. Certo? Mas em relação ao que foi falado, pode perguntar. Ele encontra como encontro presencial, porém isso daí você tem que alinhar com o seu professor. Se o professor não tiver disponibilidade de fazer esse tipo de encontro, então não vai ser contado. Isso daí, por isso que foi colocado assim, depende de cada situação. Vai estar passado com o lugar dele, ele vai repassar. Eu vou postar no fórum de cada curso, né, no fórum geral de cada curso, eu vou postar o link do vídeo, dessa apresentação de hoje, inteiro, né, o vídeo na íntegra, e vou anexar o slide também. Que o slide tem as datas, tem tudo, certo? E vou também o manual do PI também. O manual tem tanto o nome dos professores, como também tem as áreas de pesquisa de cada professor, como também tem os calendários e tudo lá. Pode falar aqui. Não pergunto. Quem constitui a banca? É o professor. É Oi? o professor que levanta o professor quem é e vocês, os dois, né? Aluno, orientando e orientador. Você pode sugerir o nome de um possível banca, porém vai ser alinhado com o professor. Tá certo. É a mesma pergunta? O professor que escolhe outros professores da... Isso, você pode chegar, alinhar. Isso aí depende de cada caso. Se o professor ele quiser dizer assim, a minha banca só são esses, você tem que respeitar. Porém, se o professor ele for apto à conversa, você pode sugerir, ó, professor, eu queria que você colocasse na minha banca fulano, Silcrano. Isso daí é com ele que você alinha. No caso, quem tem mais de um PI. É a mesma coisa, é o mesmo calendário. Segue os mesmos prazos. O mesmo calendário. Você pode falar só um pouco mais alto? Se um dos professores estiver na mesma casa. Não, aí você conversa com o professor e diz assim, ó, professor, o encontro do outro vai ser hoje também, e aí, como é que a gente faz? Mas assim, ele entenda, não é o dia para o encontro, é o dia final para o encontro. Você vai ter, no caso, do dia 27 até o dia 13 para se encontrar. Então, agende com seus professores no intervalo. É a data do primeiro encontro aí, quando? Até o dia final, 13 de até o março. dia 13. Então, do dia 27 até o dia 13, você tem que ter o primeiro encontro. Aí você vai alinhar Você tem 3 PIs, e tal. alinhe com seus professores para até no máximo dia 13 você ter tido pelo menos um encontro. Pode falar. Na tua grade? Qual é o curso? Oi? Gestão é porque é o tema tecnológico. É dos temas tecnológicos. Porque eu expliquei no início. Porque no curso de sistema de informação, ele manteve, foi mantido o PI, certo? Nos cursos de graduação tecnológica, não tem mais PI e o PI foi dividido em 2 disciplinas. Não tem mais o PI como era antigamente. O PI continua existindo. Só que ele deixou de ser uma disciplina de 100 horas e passou a ser uma disciplina de 40 horas mais um estudo de caso. Então o PI foi quebrado em 2 disciplinas. Um pequeno PI de 40 horas e uma outra disciplina de estudo de caso. O estudo de caso, sobre gestão,
Ele é uma coisa que tem que cumprir prazo também, ou ele vai ser disciplina. Disciplina online é tipo um estudo dirigido, só que online. Tem prova, Tem prova. É, normal. Você já pegou uma cadeira online? Não. Aí depois você pode conversar até com a professora Adriana, ela coordena as cadeiras online, ela pode te dar uma orientada como é que fica, como é que é o processo. Quando você acessa lá o portal, no lugar de você ver a ementa, você visualiza só o link para ir para a disciplina online. Aí quando você clica, você já tem acesso a tudo. Oi? Não apareceu nada. Porque está tendo ainda, está havendo ainda alguns ajustes. Aí eu acho e essas provas aí, vai ser no sábado, junto online, as outras online, né? Oi? Isso era para melhorar a situação da aula ou melhorar? Para melhorar. Porque o PI reduziu a carga horária 40 horas. Mas não como era o formato antigo. Por exemplo, agora se você reprovasse um PI, você já estava praticamente perdendo a sua bolsa, né? Agora você vai ter um espaço de horas a mais, né? Não que ele vai ficar, no caso de você reprovar, você não venha a perder sua bolsa, mas o total de horas passou de 100 para 40, né? Reduziu. O pessoal do curso de Sistema de Informação, ele tinha que escrever um artigo, 15 páginas, certo? Já nesse PI que tem 40 horas, é um carga horária bem menor, você não vai ter que escrever um artigo de 15 páginas. Vai ser um arquivo, uma produção mais simples, uma produção bem menor. Agora sim. Agora sim. Vai com 12 páginas. Não vai ser 15 não, vai ser umas 14 páginas. Mais alguém? Vai tentar. Você acerta com o orientador. Está vendo o PI de humanidades dos primeiros semestres. Porque de humanidades tu vai ter que escrever Consegue? Sei. Não, mas é do módulo de humanidades. Não é do módulo de humanidades. É porque o PI ele segue a sequência de oferta do módulo, de cada módulo. Mais alguma pergunta? Sim. Tem prova, normal. Mais alguém? Queria dar a palavra também aos professores aqui, os possíveis orientadores de vocês aí para eles se apresentarem. Por favor. Boa noite, pessoal. Só ver mais pra cá, o pessoal lhe vê aqui na câmera. Aí também tem aqui. Tá sendo transmitido. Mas não tá na. Tá sendo transmitido. Tá o foco no slide. Não, mas confia em mim. Não, mas tá meu lado. As pessoas podem estar ouvindo. Quando eu cheguei aqui, eu tava vendo pelo streaming também, que tá transmitindo. E como o professor falou aqui, as minhas áreas aí são essas, tá? Eu ouvi também no começo que estavam falando alguma coisa sobre carreira, alguma coisa sobre a área de humanidades. Falou isso no começo? Os módulos do PI, né? Sim. Então eu já trabalho na área de TI já há 12 anos, né? Tenho uma certa experiência também, se alguém quiser orientação nessa área de carreira, empreendedorismo, tá? Eu posso também estar orientando. E uma vantagem do meu orientando vai ser, tipo assim, ele vai ter muito a minha atenção esse semestre, porque esse semestre eu estou sem nenhuma disciplina, eu estou só como orientador de PI CC, então ele vai ter muito a minha atenção. Né? Esse é o meu merchan, tá? Tudo de bom para vocês, até amanhã. Oi, apareceu. Quantos alunos eu vou orientar? Até o máximo 20. Não tem nenhum até agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é professor Silvio, boa parte que já me conhece. A minha área de atuação é basicamente redes e desenvolvimento de sistemas. Certo? Redes voltadas à computação nas nuvens,
desenvolvimento de sistema com relação à arquitetura, mesclado um pouco com rede, melhoramentos do protocolo de rede, e etc. E basicamente seria isso. Então eu agradeço a participação de vocês, agradeço a atenção. Desde já eu estou à disposição, certo? Eu estou todos os dias aqui na FANOI, de manhã, tarde e noite. Se vocês quiserem me encontrar, podem vir aqui que eu estarei, com certeza. Se eu não tiver, eu estou almoçando bem ali. Na parte de alimentação. Mas é aqui dentro também. Não tem problema, não tem perigo de vocês não me encontrar aqui. Então todas as noites eu estou aqui. Peguei as 2 turmas de cálculo do primeiro semestre também dos cursos de TI, justamente para ter esse contato mais próximo com vocês, certo? Então, se vocês precisarem de qualquer informação, qualquer contato, não se encabulem, né? Pode chegar e conversar, ok? Então, agradeço a atenção de todos, agradeço a participação dos professores, agradeço também o trabalho, esse também trabalho com o professor Thiago, e até o próximo encontro. Aí, pessoal.